Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio da série de mensagens de escravos a filhos. Ontem nós estivemos dando a introdução do que seria esse projeto e do que nos espera nessa jornada. Qual o caminho sobrenatural da realeza que Jesus veio nos inaugurar? O porquê que nós chegamos a esse estado de escravidão, o porquê que Jesus precisou vir para traçar esse caminho real, para que eu e você pudéssemos trafegar. Essa é a nossa proposta para essa jornada de 42 mensagens. Mas hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre essa origem, sobre essa ideia principal de Deus acerca do mundo e acerca da humanidade. Eu quero pensar com você algumas verdades que se encontram aqui em Gênesis no capítulo 1. Você pode pausar esse vídeo se quiser fazer a leitura de todos os versículos e depois você volta para que possamos continuar juntos. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero pincelar algumas verdades com você a partir dessa leitura. Enquanto eu estava pensando e preparando esse episódio, eu confesso para vocês que minha mente pensou em várias coisas. A minha vontade era falar um pouco sobre as teorias, criacionismo versus evolucionismo, trazer um pouco sobre esses embates que têm perdurado durante séculos. E queria trazer um pouco sobre a teoria do design inteligente. Se você tem curiosidade, sugiro a você que faça a leitura do livro Fomos Planejados, de Marcus Eberle. É um sensacional cientista que escreveu esse livro sobre o design inteligente. Minha mente percorreu por várias coisas, trazendo muitos conteúdos, querendo incrementar muito. Mas em um determinado momento, enquanto eu estava submersa em tantos conteúdos, o Espírito Santo me fez lembrar que, na verdade, o que meu coração estava tentando canalizar, eu estava empenhada no trabalho como se fosse uma filha querendo defender um pai de maus comentários. Foi assim que eu me vi, quando eu me vi debruçada em tanto conteúdo para trazer aqui para você. Aquela sensação de que estão falando mal do seu pai, falando mal do caráter do seu pai, você é aquela oportunidade que você tem para fazer uma grande defesa. Mas, apesar de eu achar necessário sim nós falarmos, trazermos, debatermos, o momento não é hoje. Talvez eu traga isso em um outro projeto. Que a gente vai trazer alguns assuntos dessas 42 mensagens, mas em um outro projeto. E enquanto o Espírito Santo começava a me mostrar o que de fato, para onde eu estava canalizando toda a minha força, ele me fez lembrar daquilo que ele colocou no meu coração e da proposta de revelar o coração do Pai, o grande projeto do Pai, em nos tirarmos da escravidão e nos fazermos assentar à mesa do banquete. E aí eu fiquei lembrando de uma viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro e visitei com os meus filhos um aquário, um grande aquário lá no Rio de Janeiro. Me falha a memória agora o nome. Mas eu lembro que quando eu passava por aqueles aquários, eu fui tão ministrada em parar na frente daquele cenário e começar a vislumbrar a criação de Deus. Eu lembro de ter parado de frente a um peixe diferente aos meus olhos. Ele tinha um azul turquesa, ele era brilhante e ele tinha um pontinho amarelo e lá no centro tinha um pontinho azul. E eu lembro que enquanto eu olhava aqueles peixes nadando e a variedade de espécies, o quanto eles eram diferentes em tamanho, em cores, o quanto o design, os desenhos, a escolha das cores pareciam fazer tanto sentido para cada um deles. Eu lembro que ali com os meus filhos, eu fui tomada por um momento em que os meus olhos se encheram de lágrimas e eu comecei a
adorar ao Pai. Eu fiquei pensando e dizendo a Deus, Deus, o Senhor não precisava ter feito essas camadas de cores, esse esfumaçado aqui na cauda desse peixe. Mas como o Senhor foi detalhista, como o Senhor escolheu, como o Senhor foi exagerado, não economizou, né, em nos mostrar os detalhes da criação e refletir o teu amor, o teu cuidado e refletir a tua criatividade na criação. E é sobre isso que eu quero falar com você. O tema da mensagem de hoje é a criação e o mandato cultural. Afinal de contas, o porquê nós estamos aqui? Por que o mundo foi criado? Por que Deus fez o homem? Essa e outras perguntas têm ocupado grandes debates, grandes estudos, com a finalidade de serem respondidas. Mas aqui eu quero começar pensando com você o primeiro versículo que se encontra em Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Eu acredito que você saiba que a criação narrada aqui em Gênesis, no capítulo 1, ela acontece, ela é distribuída em 6 dias, e no 7º dia Deus o consagra, o abençoa e o separa para o descanso. A criação ela começa diante desse cenário de caos, de uma terra que era sem forma e vazia, abismo, mas que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Eu poderia falar com você aqui e dissecar várias coisas acerca da criação e acerca do dia, da cronologia, das curiosidades, daquilo que a ciência hoje já comprova da narrativa aqui que nós temos em Gênesis 1. Mas eu quero ir trafegando com você por outro caminho. Eu acredito que você talvez não tenha dificuldade para saber o que foi que aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia. Mas eu quero entrar por outro viés com você. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo 4, Deus, através do profeta Isaías, diz: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Quem fez todas essas coisas? Quem chama as gerações desde o princípio? Essa é uma pergunta que muitos fizeram, mas só Deus responde. Ele diz: fui eu mesmo, o Senhor, foi quem fez todas as coisas. O salmista, no capítulo 90, no versículo 2, ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele é pré-existente a toda a criação. Ele não teve princípio, ele não teve fim. Ele é antes de todas as coisas e foi ele quem criou todas as coisas. Por essa razão que ele está ali desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, Deus ele diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Se nós fizermos a mesma leitura na linguagem NVI, ela diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, mas ele também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente, não consegue compreender por completo o que Deus fez. Deus nos criou
Fomos chamados à coroa da criação. E a Bíblia fala que Ele colocou dentro do nosso coração um anseio pela eternidade. Ele colocou dentro do nosso coração o mundo. Mas mesmo assim, nós não podemos descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Muitas teorias, muitas tentativas de achar a resposta por completo foram feitas e até hoje ainda existem muitas delas. Mas a verdade é que até hoje ninguém conseguiu explicar como tudo começou. Em Salmo 19, do versículo do 1 ao 2, a Bíblia diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Os céus declaram a glória de Deus. Se você quer conhecer a Deus, ainda que não profundamente, o mínimo que se pode conhecer de Deus, perceber de Deus, você pode perceber na sua criação. Olha para o firmamento, olha para a infinidade de estrelas, olha para a glória do sol, olha para a glória da lua. Tudo que foi feito manifesta a glória de Deus. E o firmamento, os céus, aquilo que está nos céus, demonstram as obras das suas mãos. Não tem como você olhar para o sol e imaginar que não tem uma mão invisível que conduziu todas essas coisas. Não tem como você olhar para a quantidade de estrelas, a glória de cada estrela, você olhar o tamanho, o brilho de cada uma delas, a particularidade de cada uma delas, e você não perceber que existe a obra da mão de alguém. A mão invisível de Deus você pode ver quando você olha para o firmamento. E de forma similar, o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa, mas de outra forma. Ele diz assim: olha, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, aquilo que é invisível, aquilo que o homem não pode ver, aquilo que é transcendente, tanto o eterno poder de Deus como a divindade dele se entende e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Você quer ver o poder de Deus, basta você contemplar aquilo que ele criou. Só um Deus todo-poderoso estaria por detrás de toda a criação. A Bíblia fala que a sua divindade se revela na criação, o seu poder, e todas as coisas, elas revelam claramente, para que eu e você não tenhamos desculpas, porquanto a criação revela que existe um Deus. Mas aí olha o que Romanos diz: mesmo tendo conhecido a Deus, algumas pessoas não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, em seus discursos, se esvanecem e o seu coração insensato tem sido obscurecido. O seu coração insensato tem sido escurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas uma coisa eu quero destacar aqui em Romanos, e talvez faça sentido para aquilo que a gente quer caminhar nesse episódio. A Bíblia fala aqui que apesar da criação manifestar as verdades de Deus, os homens, nos seus discursos, nas suas falas, na sua vontade de explicar as coisas, se esvaneceram e obscureceram seus corações. Em busca da sabedoria humana, tornaram-se loucos. E aqui é bem interessante quando a Bíblia diz: mudaram a verdade de Deus em mentiras. E não seriam elas mentiras todas as teorias que tentam negar a mão invisível de um Deus todo-poderoso sustentando a criação? Mudaram a verdade de Deus em mentira e eles decidiram honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Lá em Salmo 53, a Bíblia fala: diz o tolo em seu coração,
Deus não existe. Só um louco pode afirmar Deus não existe. Porque existem evidências dessa mão invisível, existem evidências desse design inteligente, existem evidências dessa mão invisível de um Deus poderoso, que não somente criou, mas sustenta a sua criação até os dias de hoje. Só um louco diz que Deus não existe. Mas meditando um pouco em Romanos 1, eu fiquei pensando, essa palavra me chamou a atenção mais do que todos os outros dias que eu já tinha lido Romanos 1. Me chamou a atenção quando disse: o seu coração insensato se obscureceu. O seu coração insensato apagou a sua luz. E aí eu fiquei lembrando sobre o nosso século XVIII, XIX, aonde alguns pensadores chamaram de era obscurantista a era em que os homens se pautavam pela fé. E inauguraram um tempo chamado tempo do iluminismo, a era das luzes, a era em que a luz chega, que é justamente a era onde a razão, onde o racionalismo, ele sobrepujou a fé. E eu fiquei pensando sobre isso, verdade, Deus. Quando tentaram sufocar a tua verdade, transformando em mentira, excluindo Deus da história, excluindo Deus da criação, colocando o homem agora em um cenário como sendo o próprio Deus. Eles não somente serviram a criatura, mas honraram mais a criatura, honraram mais ao homem do que o próprio Deus. Obscurantismo. A Bíblia fala que o obscurantismo de verdade é quando você deixa a luz do Evangelho se apagar dentro de você. E a Bíblia chama de iluminismo, de iluminados, de alumiados, aqueles que decidem acender a luz dentro de si. Mas veja o que a Bíblia fala, por falar em princípio. Em João, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a podem derrotar. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o Verbo encarnado. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No princípio de todas as coisas, Deus declarou: haja luz, e houve luz. Foi a luz expressa, falada, declarada da boca do Todo-Poderoso que fez com que as trevas se dissipassem. E essa luz aparece novamente lá em João, no capítulo 1. Quando a Bíblia declara: ele é a luz dos homens. Estava chegando a luz verdadeira, que ilumina todos os homens, mas os homens não reconheceram a luz que estava vindo sobre eles. E aqui o que eu acho interessante, já que nós estamos falando de uma jornada de escravos a filhos, é que essa luz que veio para transformar todo o caos, fez com que nós tivéssemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. O Verbo se fez carne. O poder criativo de Deus agora estava entre nós. Mas não somente isso. A proposta dele é que esse poder criativo passaria a habitar dentro de nós. E aqui eu quero fazer um adendo com você. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual o abismo que você tem enxergado dentro do seu coração. Eu não sei se você se sente como essa terra no princípio, sem forma e vazia, cheia de trevas, pairando sobre o teu abismo.
Mas eu quero declarar para você nesse dia de hoje que se o Espírito Santo de Deus, se você permitir que o Espírito Santo de Deus paire sobre as águas do seu coração, ainda hoje o haja de Deus, o haja luz de Deus pode restaurar dentro de você todas as coisas. O poder para fazer, o poder para acontecer, o poder para transformar todo o cenário de caos em um grande projeto de Deus ainda vive, ainda reina e está presente aqui na terra para transformar o meu e o seu coração. Eu quero dar essa pausa, fazer esse adendo para trazer essa verdade para você. O mesmo poder que transformou a terra, o mesmo poder que tirou do caos aquilo que não existia, é o mesmo poder que ainda existe para fazer em você todas as coisas. Ainda existe uma luz para brilhar em suas trevas. Ainda existe um poder criativo para criar aquilo que não existe, para trazer à existência aquilo que não existe dentro de você. Basta que você se permita. Basta que você permita que o Espírito Santo, ele paire no seu coração. E aí a Bíblia diz, se você ouvir hoje a minha voz, não endureça o seu coração. Se você ouvir o haja de Deus, deixe ele encontrar a sua terra, deixe ele encontrar o seu abismo e transformar da terra deserta em um grande jardim. Mas voltando para Gênesis 1, quero deixar uma pergunta aqui. Por que você acha que Deus criou o mundo? E para quem Deus o criou? Por que Deus criou o mundo? Será que Deus precisava? Ele criou os céus, a terra para ele. Por que ele criou? E para quem que ele criou? Essa resposta você encontra lá em Deuteronômio 10:14, quando a Bíblia diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Os céus e os céus dos céus são do Senhor, e a terra e tudo que nela há. Tudo lhe pertence. Tudo foi feito por ele, tudo pertence a ele. Mas veja o que Salmo 115, no versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ele deu, era dele, mas ele quis dar aos homens aquilo que ele criou, aquilo que ele detinha o poder e o domínio. Ele decidiu de livre e espontânea vontade presentear ao homem com toda a criação. Afinal, tudo que foi feito para o homem. O homem não foi feito para os animais. Os animais foram feitos para o homem. O homem não foi feito para o sol, para a lua, para as estrelas, mas o sol, as estrelas, a lua, as árvores, todo o nosso sistema de flora, de fauna, foi feito para o homem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, lá no finalzinho, onde Deus narra a conclusão da sua criação. Depois de ter feito os luminares, depois de fazer aparecer a porção seca, de colocar as águas em um só lugar e chamar de mares, criar a expansão entre as águas que estão acima e as águas que estão embaixo da expansão. Depois de Deus ter feito todas as coisas, as árvores de todas as espécies, ter feito os animais e de ter feito o homem. A Bíblia diz: criou Deus a sua imagem e a semelhança, e criou Deus macho e fêmea, a sua semelhança o criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que na criação também dos animais, Deus também os abençoou com a bênção da frutificação, com a bênção da multiplicação e com uma ordem para que eles encham as águas, para que eles povoem a terra. Mas só ao homem, além dessas 3 bênçãos, foi dado mais 2 bênçãos, que era: sujeite a terra
e domine, governe sobre a terra. E esse é o mandato cultural. Quando Deus diz que o homem deveria, homem e mulher, macho e fêmea, deveriam governar sobre a terra, deveriam cuidar da terra, deveriam lavrar a terra, deveriam acessar como donos aquilo que Deus estava entregando para eles. Ali Deus estava trazendo esse mandato cultural, quando ainda eles estavam em um cenário perfeito, sem pecado. O mandato cultural de Deus para que o homem governe sobre a terra, para que o homem transforme a cultura, né? Lá no versículo 15 do capítulo 2, quando a Bíblia narra os detalhes da criação, a Bíblia diz que Deus formou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Em outras passagens vão traduzir o do original, para cuidar e para cultivar. Esse lavrar vem da raiz da palavra cultivo, da palavra culto, da palavra cultura. Ao homem foi dado esse poder para dominar, esse poder para governar, esse poder para cuidar, para transformar a cultura do local, para cultivar a cultura. Mas o que foi que deu errado? É o que nós vamos descobrir no decorrer do nosso estudo de Gênesis. Uma vez que Deus disse que deu a terra aos homens, uma vez que Deus disse que esse homem poderia acessar essa herança para governar como se dono fosse. O que foi que aconteceu no transcurso da história? E aqui você pode pensar comigo, já que a nossa série ela tem a proposta de fazer-nos entender essa transição de escravos para filhos. Se a terra é minha, se eu a fiz e eu a dou como herança, eu dou como herança aos meus filhos. E foi assim que Deus tratou o homem. Foi assim que Deus imaginou criar a terra, criar tudo que nela existe e entregar como herança aos seus filhos. Veja o que acontece. Aqui eu quero pensar com você um pouco e breve sobre isso. Nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de herança. Imagine que você trabalhou e você construiu algo tão maravilhoso e você pensou e disse, olha, eu estou construindo esse edifício para deixar como herança para os meus filhos. Isso aqui é meu, mas eu estou construindo para deixar para o meu filho. Mas será que seu filho já nasceu? Na mesma comparação, o filho ainda não havia nascido, né? A terra estava engravidada desse homem. Imagine que você só tem lá um embrião ainda depositado na terra, no útero, e ainda virá a nascer. Assim era Adão e Eva. Mas enquanto esse homem ainda era uma semente escondida na terra, o pai já estava fazendo todo esse edifício, trazendo toda essa majestade para entregar como herança aquele filho que não havia nem nascido. E eu penso, aqui eu quero pensar assim bem categoricamente com você, né? Que a maior confusão que Satanás traz para as nossas vidas é nos deixar confundidos acerca de quem nós somos. Porque se ele te fizer confuso na sua identidade de filho, ele vai conseguir fazer com que você não acesse a herança, o propósito, a promessa que o Pai tem para você antes mesmo da fundação do mundo. Veja só, Jesus, quando ele veio à terra e ele foi batizado por João, a Bíblia diz que do céu desceu o Espírito Santo em formato de pomba e do céu ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Logo depois de ouvir essa declaração, este é o meu filho amado, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto e ele passou 40 dias no deserto e naquele tempo ele foi tentado por Satanás. Veja o que Satanás fala.
O que é que o diabo, a antiga serpente, o enganador das nações, o enganador dos povos, ele fala para Jesus? Ele diz o seguinte: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Veja só. Se lá em João, no capítulo 1, como nós lemos, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Que Ele estava lá junto com o Pai, criando todas as coisas. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Agora o Verbo estava encarnado, na postura, na posição reduzido, a posição de homem, de humanidade. E Satanás, ele chega e diz: olha, tá vendo todos esses reinos, tá vendo tudo nesse mundo, tá vendo toda essa glória, foi entregue a mim e eu dou a quem eu quero. Como assim? Mas você não acabou de dizer que lá em Salmo diz que ele deu a terra ao homem, ele criou tudo e deu ao homem? E que ele disse: domine sobre a terra, governe, você tem o governo, você tem o poder para cultivar, para criar culturas. Por que agora Satanás estava diante daquele que estava na criação e que todas as coisas foram feitas por eles, dizendo: a mim me foi entregue, essa terra foi entregue a mim, os reinos foram entregues a mim e eu dou a quem eu quero. E a condição de Satanás para Jesus era a seguinte: se você me adorar, tudo será seu. Se você me adorar, se você quer os reinos de volta, se você quer os homens de volta, se você quer as nações de volta, me adore, porque elas estão em minhas mãos. Ao que Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Só a Ele prestarás cultivo, só a Ele prestarás cultura. Mas quando Jesus ressuscitou, porque Ele ressuscitou, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Lá em Mateus, no capítulo 28, depois dele ter vencido a morte e tomado as chaves do inferno, do império das trevas, ele chega para os seus discípulos antes de ascendido ao céu. Ele diz o seguinte, a Bíblia diz aqui em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as quem? As nações, ensinando as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica com a gente, acompanhe os próximos episódios. Você vai entender como esses reinos, como essas nações, como o domínio do mundo que era do homem, o poder para dominar, o poder para governar, o poder para cultivar, para gerar culturas, como foi parar nas mãos de Satanás ao ponto dele dizer: está nas minhas mãos, foi dado a mim e eu dou a quem eu quero. Como foi que aconteceu que Jesus, ao terceiro dia, depois de ressuscitar, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês receberem poder, porque o poder que eu recebi, eu estou dando para vocês, vocês irão pelas nações, vocês irão discipular nações, vocês vão ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito.
O escravo, ele trabalha na terra, mas não é dela, não é dele. Mas somente os filhos trabalham naquilo que lhe pertence, governam naquilo que lhe pertence. Por fim, para fazer sentido tudo isso que eu estou falando, para coroar o que nós estamos falando aqui, eu quero citar para você Romanos 8, quando a Bíblia diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estarem com medo, mas vocês receberam o espírito da adoção de filhos, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. E o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, se você é filho, logo você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. Se você é filho, você é herdeiro de todas as coisas. Você é herdeiro daquilo que desde o princípio Deus fez para que fosse entregue somente aos filhos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda. O planeta Terra, o cosmo, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, nunca foi da vontade de Deus que ficasse sujeita, mas por causa do que a sujeitou, e na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme, toda a natureza, toda a terra, ela tem sofrido, ela tem passado por essas dores de parto. Mas eu tenho uma novidade para contar para você. As dores de parto, ela tem um dia para acabar. E depois das dores de parto, vem o nascimento de um grande herdeiro. Esse é o nosso mandato cultural. Esse é o motivo da criação. Deus fez a terra e entregou aos filhos dos homens para que nós governássemos sobre a terra. Talvez você já ouviu a gente falar tanto sobre isso, mas hoje é um bom dia para você verificar nas Escrituras. Ler lá Gênesis 1 e 2. Esse foi o desejo de Deus desde o princípio. E em Cristo Jesus nós temos o resgate do plano original de Deus. Eu te aguardo amanhã para nós falarmos mais um pouco acerca dessas verdades. Talvez você tenha passado pela vida e talvez por não ter conhecimento e luz acerca dessas verdades. A gente passa nos conformando com a maneira como as coisas têm acontecido, a maneira como o mundo está. Mas Romanos diz o seguinte: não vos conformeis com este século. Não se conforme, mas transforme pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode governar, você pode dominar, você pode cultivar, você pode lavrar, você pode intervir, você pode tomar posse daquilo que é seu por herança, daquilo que Deus em Jesus Cristo conquistou para que eu e você usufruíssemos. Eu aguardo você amanhã. Esse foi o nosso segundo episódio, a criação e o mandato cultural. A criação e a convergência do mandato cultural na grande comissão de Mateus 28. Se lá em Gênesis 1, antes do pecado, nós recebemos o mandato de cultivar, de produzir culturas, lá depois do pecado nós recebemos o mesmo mandato agora em forma de comissão. Ide. Agora você recebeu o poder. Eu recebi o poder, foi me dado nos céus e na terra, e o poder que eu recebi, agora eu confiro ele a vocês. Vão lá em meu nome, discipule as nações, ensine as nações a guardar as minhas palavras. Essas não são palavras de homem, não foram produzidas pela vontade humana,
mas elas estão aqui nas Escrituras. Se você é cristão, se você enxerga a sua vida pela cosmovisão bíblica, pela cosmovisão cristã, eu te convido a voltar o teu coração nesses dias para a origem de todas as coisas. Deus, qual foi o teu pensamento na criação do mundo? O que foi que o Senhor pensou quando o Senhor nos criou? Qual era o teu projeto original para o mundo? Qual era o teu projeto original para as culturas? Qual era o teu projeto original para todas as coisas? Vem com a gente. Esse é o segundo, ainda faltam alguns outros mais, mas nós, ao final dessa jornada, teremos uma bagagem em nossas vidas para levarmos, para influenciarmos as futuras gerações, para deixarmos um legado através daquilo que Deus tem nos entregado. Eu quero orar com você. Se você acompanhou até esse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Talvez você recebeu tanto hoje, eu não sei quanto do que você recebeu entrou no seu coração. Mas eu quero que você guarde o seguinte: existe uma mão invisível que conduz todas as coisas. Existe um Deus poderoso que criou os céus e a terra, que a sua glória se estende de eternidade a eternidade. Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. Mas esse Deus poderoso, Ele escolheu ser o meu Pai. Esse Deus poderoso, Ele escolheu ser o teu Pai. E a minha oração é para que nesses dias você descubra quem você é. Se Satanás ele tem tentado você, ele tem tentado lhe demover da verdade de que você é filho, de que você é filha, de que você tem uma herança, tentando o teu coração através de tantas coisas. Eu desejo que o teu coração se volte para a mesma certeza que houve no coração de Cristo Jesus, de que independente do que eu esteja passando, se eu estou passando fome, se eu estou passando necessidade, seu coração volte-se para a palavra, de onde existe a verdade das verdades, a única verdade, o único caminho, a única vida que nos conduz ao projeto original de Deus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque aprove ao Senhor, foi tua iniciativa. Antes de nós existíssemos, já existia um plano perfeito para nos inserir na tua grande família. Já existia uma iniciativa tua para nos adotar, para nos tirar apenas de criaturas para filhos, de nos tirar da escravidão do pecado, para nos fazer assentar entre os príncipes do teu povo, para nos fazer assentar à mesa dos filhos e comermos as riquezas das nações. Deus, eu oro para que essa palavra faça sentido no coração de quem está ouvindo. Eu oro, Deus, para que o Senhor desperte, Senhor, um olhar diferente acerca do teu coração. Deus, tantas perguntas, Deus, tantos questionamentos, Deus, tanta dúvida acerca do teu caráter, de quem o Senhor é, das tuas intenções, das tuas motivações ao criar o mundo. Não, Deus, o Senhor não criou o mundo e largou ao bel prazer. O Senhor está sentado no trono e o Senhor está conduzindo a história para o seu ápice final. Sim, Deus, porque haverá um dia onde a criação será redimida, onde os teus filhos se assentarão à mesa, nas boldas do Cordeiro. Sim, Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa verdade. E eu quero, Senhor, te pedir, todas as pessoas que se permitiram ficarem expostas a essa verdade durante esse tempo, eu oro para que o teu Espírito Santo deixe essa semente cair e faça o processo de fazer nascer essa semente para toda a eternidade. Senhor, nos atrai as tuas verdades, nos atrai ao teu coração, nos faz ver quem somos de verdade, nos faz vermos, ó Deus, quem o Senhor é de verdade, mas mais do que isso, Deus, nos faz enxergar o teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te espero amanhã no nosso terceiro episódio. Tchau, tchau.